Como montar uma câmara ou uma empresa de gestão de conflitos? Esse é o nosso assunto de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Eu venho recebendo várias perguntas, várias indagações. Como eu monto uma câmara de mediação e arbitragem, de arbitragem e mediação, uma empresa de gestão de conflitos, algo desse tipo, né? Como eu faço para ter uma empresa, um negócio como esse? Nós temos algumas dicas, né? É, um, um, o, o mais importante é que as pessoas que vão trabalhar com isso tenham noção dos institutos em que vão trabalhar. Se é só com mediação, se é com mediação e arbitragem, ou seja, tenham conhecimento de mediação e de arbitragem. Você entrar em um negócio sem ter conhecimento do seu próprio negócio, aonde você vai investir, não é uma atitude correta, ou seja, tenha conhecimento. Depois você vai decidir se a sua empresa ou sua câmara ela vai ter fins lucrativos ou não, né? São alguns passos distintos, mas enfim. Decidir se você vai abrir uma empresa com ou sem fins lucrativos. Terceiro passo é você ter em mente que você vai precisar de uma ajuda jurídica, né? Ou de um consultor nessa área que ajude a vocês a montar um plano estratégico de montagem de uma câmara, de uma empresa, e um apoio de contador. Você vai necessariamente ter que contratar um contador para todos os trâmites legais da montagem da empresa. Como uma empresa qualquer, você vai precisar do seu contador. Você vai precisar que defina na junta comercial qual é o objetivo da sua empresa. Enfim, tem algumas peculiaridades que o contador vai te ajudar. E outra, que o contador conheça disso. E o consultor jurídico te ajude a fazer o plano de negócios. O mais importante é que isso é uma dica muito legal, que o CNAE, que é o Código Nacional das Atividades Econômicas, seja correto. Se você vai atuar só com mediação, ou seja, se você vai ser só um auxiliar da justiça, se você vai trabalhar com montagem de cursos, se você vai atuar com consultoria, ou seja, você pode agregar os negócios, você pode agregar mais negócios à sua empresa. Ok? Olha lá. Se você não tiver como contratar um consultor, no Sebrae da sua cidade, ou do seu estado, ou de uma cidade vizinha, é bom você consultar o Sebrae. O Sebrae costuma ajudar bastante as pessoas em planejamento de negócios. Uma coisa muito importante é você ter em mente que você vai ter que elaborar um fluxo de caixa, ou seja, você vai ter que enquadrar a sua empresa naquilo que você pretende para ela. Se você vai montar uma empresa, uma câmara de mediação que vai trabalhar com conflitos de grande monta, de médios valores ou baixos valores mais módicos, você tem que ter um fluxo de caixa para isso. Você vai ter uma secretaria, se você vai ter software te ajudando, se você vai ter secretários, enfim, se você vai ter funcionários, se você vai ter sede própria, tudo isso é muito importante para você fazer uma análise econômico-estratégica e financeira também do negócio que você está montando. Outro passo, e esse talvez seja um dos passos extremamente importantes, especificamente para quem monta uma câmara de mediação e de arbitragem, os regulamentos. Uma câmara de mediação de arbitragem, uma empresa especializada em gestão de conflito, em gerenciamento de conflito,
precisa ter os seus regulamentos de mediação e de arbitragem. Se você for só trabalhar de mediação, com mediação, de mediação. Só com arbitragem, de arbitragem. Se for com os dois, um para cada. E detalhe, se você for colocar no seu negócio, trabalhar com mediação trabalhista e arbitragem trabalhista, é recomendável que você tenha regulamentos próprios para as questões trabalhistas por todas as peculiaridades que a resolução de conflitos no âmbito e na seara trabalhista necessitam. Outro ponto, tabela de custas e honorários. Quanto a pessoa vai gastar para utilizar os serviços da sua Câmara de Mediação e de Arbitragem, ou sua Câmara de Mediação, ou sua Câmara de Arbitragem, ou sua empresa de gestão de conflitos, né? Quanto vai custar para quem vai procurar o seu serviço? Uma tabela de custas básicas, né? Isso tem tudo a ver com o tamanho do seu negócio, com a análise estratégica financeira, né? Tabela de honorários. Os seus colaboradores, mediadores e árbitros, eles recebem por isso. Via de regra, as pessoas que participam dos procedimentos de mediação e de arbitragem, elas pagam para a Câmara e a Câmara repassa os valores para os mediadores e os árbitros de acordo com uma tabela de horas trabalhadas referentes, né? Ou seja, o árbitro ou o mediador vai trabalhar por hora, percebendo 100, 200, 300, 1.000, 2.000 reais. É uma tabela. Geralmente, você monta uma tabela relacionando o tamanho do custo, do tamanho econômico envolvido, por exemplo, um conflito envolvendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, referente às tabelas. Então, um conflito envolvendo X mil reais, vai ser, o mediador vai receber X reais por hora trabalhada, tantos mil reais, X horas, X reais por hora trabalhada. Elaborar uma tabela de custas é extremamente importante, tanto quanto você ter um regulamento firme e forte, tanto quanto você ter um código de ética para os seus mediadores e para os seus árbitros. Isso é muito importante. Você pode usar como referência códigos de ética no site do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA, por exemplo. Quando você vai ter Agora, falando especificamente dos árbitros e dos mediadores, a gente sabe que árbitro não necessariamente precisa de nenhuma formação para ser árbitro. A Lei 9.307, de 96, não exige isso. Os mediadores, não. Os mediadores precisam, sim, de uma capacitação. Mediadores extrajudiciais, a lei prevê, né? E mediadores judiciais. No nosso caso, como a gente está falando de uma empresa privada, os mediadores extrajudiciais têm as suas características determinadas por lei. Ou você vai analisar se o mediador ele tem um curso teórico e tem horas práticas trabalhadas. Mas tudo isso depende muito do seu consultor, da pessoa que estiver gerenciando a Câmara, né? Mas precisa, sim, de uma avaliação. Todavia, não se tem como adequado você ter um árbitro ou um mediador que não tenha conhecimento dos sistemas que está trabalhando, a arbitragem e a mediação. Portanto, isso é muito importante para a qualidade de serviço que vai ser oferecida pela sua Câmara. Então, a instituição não pode optar pelo Simples Nacional. Outro ponto extremamente importante, já indo para o final, é que você ter um software de gestão da Câmara é muito importante. Isso ajuda demais os procedimentos. Software de gestão não precisa ser específico, mas existem empresas no mercado que fornecem esses softwares específicos também, se você precisar. Quando você for escolher um nome, isso já terminando, quando você for escolher um nome para sua instituição, para sua Câmara, evite escolher nome como tribunal, como corte, fazendo referência ao poder judiciário, né? Esses nomes causam confusão ao usuário e não é uma boa prática. E tem várias câmaras acabam sofrendo algum tipo de fiscalização dos órgãos públicos por isso. Outro ponto importante que o Conselho Nacional de Justiça já se posicionou e constitui penalidades na área penal, utilização pelos membros, né, aquele tipo de carteirinhas de juiz arbitral, mediador de câmara, essas coisas. Esqueçam isso, isso não pode acontecer, isso não deve existir, né? No mais, senhores, a Conflict Management fornece esse tipo de serviço
de consultoria para montagem de câmaras e a gente está à disposição de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço a todos. Tchau!